Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Caminhos da Responsabilidade do COPIC, o Conselho Português de Igrejas Cristãs. Hoje vamos falar sobre o projeto Aurora. E para falar sobre este projeto temos connosco em estúdio a professora Daniela Nogueira, coordenadora deste projeto, também a doutora Joana Soares, representando o Centro Hospitalar Universitário de São João, parceiro deste projeto, e ainda o Bispo Jorge Pina Cabral, presidente atualmente do COPIC e também um dos parceiros deste projeto. Gostaria de começar por vos saudar e agradecer a vossa disponibilidade, a vossa presença, já que vêm do norte do país para aqui nos estúdios de Lisboa, podermos falar um bocadinho sobre este projeto. E eu penso que nós começamos, como sempre, pelo início. E o início é o que é o projeto Aurora, ou como é que surgiu a ideia deste projeto Aurora. Doutora Daniela. Muito obrigada. É um gosto e é uma honra estar aqui em representação então da Universidade da Maia, aqui representando e apresentando este projeto. E respondendo à sua questão, surgiu durante a pandemia e, portanto, com esta constatação de que todos os desafios impostos a todos nós que vivenciamos este acontecimento, percebemos, e principalmente os investigadores na área do luto, rapidamente foram percebendo que o impacto que isto iria ter nos enlutados, os constrangimentos em relação às práticas e aos rituais, ou à importância do suporte social, que todos nós nos vimos privados, neste momento iria causar um desafio suplementar aos enlutados que mereceriam uma resposta e uma atenção especializada. E nesse sentido surgiu, portanto, nós desafiamos inicialmente, antes deste projeto, que de facto obtivemos financiamento e que eu passarei depois a explicar um bocadinho, antes, logo durante a pandemia, resolvemos perceber e dedicar a nossa atenção aos próprios enlutados e tentar caracterizar como é que estava a ser a vivência deles, e percebemos que o impacto iria ser significativo na sua saúde mental, com um aumento também de sintomatologia ansiosa, depressiva, e também com esta nova, relativamente recente, nova perturbação, que é o luto prolongado, que antes da pandemia cerca de 9% dos enlutados acabavam por sofrer desta dificuldade em se adaptarem a esta nova realidade após a perda, e que após a pandemia este valor, já estamos aqui com alguns estudos a apontar para próximo dos 20%. 20% das pessoas que estão a fazer luto. Dos enlutados que não conseguem superar sozinhos, sem uma ajuda especializada, que estamos a falar de profissionais do âmbito da saúde mental, psicólogos e ou psiquiatras. E isto fez com que nós percebêssemos que tínhamos que atuar e que tínhamos que mobilizar vários agentes da sociedade, não só, até porque os psicólogos atuam só, mesmo que sejam esses 20%, mas há 80% dos enlutados que também precisam de apoio. E que apoio é que deve vir da sociedade? E, portanto, este projeto Aurora visa responder exatamente a esta resposta articulada, envolvendo toda a comunidade, para se tornar mais compassiva, no sentido do apoio aos enlutados, desde a base da pirâmide, que são as pessoas que de baixo risco de poderem vir a desenvolver uma perturbação de luto prolongado, e que apoio é esse? De todos nós, familiares, amigos, todos nós. Depois, algumas pessoas sozinhas, com esse apoio de base, não conseguem e às vezes dirigem-se ao médico de família, recorrem aos centros hospitalares, porque reconhecem que estão ali de alguma forma a não conseguir lidar muito bem e até às vezes assustados com as suas reações, que são normais e adaptativas, mas que não, podendo ser a primeira vez que estão a experienciá-las, podem ter essa dificuldade e vão ao médico de família. E o médico de família, ou seja, aquilo que nós chamamos agentes diretos, que são todos os profissionais que no âmbito da sua atividade contactam com os enlutados, são também parceiros-chave no sentido de identificarem estas pessoas com esta ajuda que eu lhe possa dar, podem resolver por elas mesmas e fazerem o seu caminho, ou eu preciso de encaminhar para o serviço especializado, que é então o serviço
que está no topo da pirâmide, ou seja, nem todos os enlutados precisam de apoio psicológico ou de apoio especializado, é isso que eu também gostaria de dizer, mas de facto as características da pandemia fizeram-nos soar alarmes, no sentido de perceber que iríamos ter um aumento de dificuldades, com um aumento significativo de pessoas a terem dificuldades em lidarem com essa condição que é humana e que é perfeitamente adaptativa, de adaptação a uma realidade nova. Claro. Este é um projeto colaborativo, não é um projeto exclusivamente orientado para Portugal, ou é? É um projeto com participação exterior? Como é que se define em termos de estrutura este projeto? Muito bem. Portanto, esta ideia surgiu então e no âmbito da Universidade da Maia, portanto, e na altura com a colaboração também aqui, a articulação com o Centro Hospitalar Universitário São João. Okay. Portanto, nós já tínhamos algum conhecimento e entendimento no âmbito de orientação de estágios e de supervisão de estagiários, e percebemos também que era uma consulta que a doutora Joana também já vai falar um bocadinho, que é pioneira na região norte de Portugal no âmbito do tratamento aos enlutados, e resolvemos então pensar que países é que foram mais impactados pela pandemia, no âmbito, países europeus. E temos países sul da Europa, portanto temos Portugal, Espanha e Itália. E nesse projeto anterior, antes do Aurora, que visava estudar o luto e a pandemia, no fundo o impacto do luto na pandemia nestes 3 países europeus, que foram curiosamente os que mais nos impactaram. Então temos 3 universidades destes 3 países diferentes. Portanto, a Universidade de Comilhas de Madrid, a Universidade de Salento de Itália, e depois reunimos esforços, e para além do parceiro português, que é também o Centro Hospitalar Universitário São João, e depois pensamos, mas nós temos que ter um parceiro que seja um bocadinho mais experiente, que tenha uma cultura de atendimento e de apoio ao luto mais vasta. E entramos em contacto com o Bereavement Network for Europe, que nos pôs em contacto com uma instituição dinamarquesa, que é a hospedeira desse centro, e que, efetivamente, quando lhe apresentamos o projeto, ficamos a perceber que é isto que eles fazem há 20 anos na Dinamarca. Ou seja, é esta resposta diferenciada, aplicando um modelo de saúde pública, ou seja, com este reconhecimento que nem todas as pessoas enlutadas precisam de apoio especializado, mas essas precisam. Então vamos criar uma pirâmide, ou seja, e vamos atuar e o objetivo do projeto Aurora é precisamente dotar ferramentas de formação e vamos criar manuais de formação para os profissionais dessas 3 linhas ou 3 agentes que de alguma forma vão contactar indiretamente com os enlutados. Porque também eles estão, e nós todos estávamos a vivenciar também a pandemia, e por isso também estávamos a precisar de perceber como é que nós, naquela realidade tão extraordinária, conseguiríamos continuar a ajudar os enlutados e tornando então a sociedade mais compassiva possível. Doutora Joana, percebo então que para o Centro Hospitalar Universitário de São João fosse lógico e pertinente para estabelecer esta parceria. Muito bem. Muito boa tarde também. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. É um privilégio poder falar deste projeto articulado e, ao mesmo tempo, também um pouco da minha experiência enquanto psicóloga no Centro Hospitalar de São João, no Serviço de Psicologia, que é coordenado pelo Dr. Eduardo Carqueja, que foi ele quem articulou com o projeto Aurora, com a Universidade da Maia, e que tivemos o privilégio de ser escolhidos para ser parceiro nesta linha de atuação. Portanto, eu queria explicar só o contexto em que o Centro Hospitalar ficou sujeito em tempos de pandemia. Portanto, o Centro Hospitalar Universitário de São João funcionou como um hospital-campanha. De repente, e a propósito da pandemia por Covid-19, surgiram imensas situações, portanto, foram todos os doentes
ali no norte foram canalizados e tratados no centro hospitalar. E também, nessa condição, o Serviço de Psicologia viu-se a braços com muitas tarefas, sobretudo porque o processo, as pessoas morriam e morriam no espaço de uma semana e, portanto, foi muito importante que todo o Serviço de Psicologia fosse dinamizado e quer dizer que foi também uma experiência extraordinária de articulação do serviço. Portanto, o Dr. Eduardo Carqueja conseguiu pôr o serviço a funcionar de forma a dar respostas rápidas e, ao mesmo tempo, de conforto e de apoio para as pessoas que estavam a perder de uma forma nunca antes vista, portanto, de uma forma rápida. Os lutos também sofreram muitas alterações, como disse a professora Daniela, e, portanto, foi um momento de crise. E, nesse momento de crise, nós fomos chamados a estar com as pessoas e a dar apoio. E não só com as pessoas que perderam, mas também com os profissionais que estavam a ser sujeitos a níveis de burnout, como todos conseguimos ouvir, muito elevados. Portanto, também foi oferecido esse serviço, o serviço de apoio aos profissionais, assim como também nós próprios tivemos que, em condições extraordinárias, fazer o nosso papel e também ter aqui algumas medidas de autocuidado, porque foi um período difícil. Entretanto, como estava também a dizer a professora Daniela, a consulta do luto prolongado é uma consulta recente no Centro Hospitalar São João, é uma consulta que dá uma resposta também a este apoio especializado e, portanto, o que é que nós fomos sentindo e também foi um momento de grande aprendizagem no sentido em que percebemos que os psicólogos precisavam, talvez, do Projeto Aurora, no sentido em que o Projeto Aurora nos traz esta possibilidade de dar respostas aos psicólogos. Portanto, esta formação também vai passar por formar psicólogos. A criação dos manuais dá-nos, sem dúvida, informação muito rica e muito estruturada, que até ali, se calhar, nunca antes foi conceptualizada dessa forma. E, portanto, este convite foi, de facto, muito importante para o Centro Hospitalar São João, que, entretanto, tem feito a articulação e que vai, em breve, começar formações, que vai passar por estes 3 níveis, não é? Pela formação aos psicólogos, pela formação a todas as pessoas, a todos os agentes diretos que lidam com o luto, nomeadamente sacerdotes, médicos, pronto, todas as pessoas que lidam diretamente e depois, por fim, aos enlutados, que, sendo agentes indiretos, estão também com muitas necessidades. Este conceito de luto prolongado, sem dúvida, está conceptualizado agora como um diagnóstico, portanto, o luto prolongado já é considerado um diagnóstico nos nossos manuais de diagnóstico e, portanto, o que é que se foi sentindo que, sem dúvida, que a pandemia ia trazer desafios. Claro. E, portanto, nesse sentido, é muito importante podermos usufruir deste projeto para poder prestar ajuda e cada vez ajuda mais profissional também. O COPIC entra nesta dinâmica do projeto Aurora porque as igrejas, Bispo Jorge Pinto Cabral, sentiram obviamente muito, sentiram-no obviamente a partir do luto das pessoas enlutadas, mas também a partir daquilo que foi a incapacidade da igreja de poder exercer a sua presença nesses momentos de luto como normalmente o fazia. Sim, o COPIC está muito feliz por esta colaboração com a Faculdade da Maia e também com o Hospital de São João, dado que este permite o reunir de esforços e de energias perante uma questão que se nos coloca também ao nível das comunidades, que é esta questão do luto prolongado. Nós temos muitos membros da nossa comunidade que ainda hoje vivem este drama e que, por vezes, nós percebemos que estão em baixo, estão muito deprimidos, vivem diversas angústias e nem sempre os sacerdotes ou os pastores têm a resposta devida para os poder ajudar. Ou seja, esta relação com a área da academia e da ciência permite-nos a nós, que temos um outro tipo de saberes, também reunir
um conjunto de capacitações que permitam ir ao encontro das necessidades daqueles que nos procuram ao nível das comunidades e das igrejas. Por outro lado, os próprios pastores das igrejas, os padres, o clero, necessitam também desta capacitação para poder enfrentar e ajudar as pessoas que estão a viver o luto. Sabendo que o luto é sempre, por um lado, um luto que se antecipa, não é? Mesmo antes da morte, um luto por antecipação, mas depois também o luto é algo que as pessoas vivem após a morte. Ora, isso faz parte da atividade pastoral e faz parte também daquilo que deve ser a missão das igrejas, que é ajudar aqueles que estão a viver as suas necessidades humanas. Não deixa de ser interessante que nós, enquanto igrejas, que anunciamos a ressurreição, temos que também nos preocupar com aquilo que se passa aqui, não é? Aquilo que se passa no dia-a-dia das pessoas que, naturalmente, mesmo tendo fé, vivem também estas angústias perante a morte. Portanto, nós não estamos a tratar aqui só da questão do luto, mas ela é provocada pela questão da morte. Portanto, a morte é realmente um tema que a todos nos interpela na sociedade e um tema que nos confronta também de diversas maneiras. Por isso, esta relação do COPIC, Conselho Português de Igrejas Cristãs, com este projeto Aurora, vai ajudar a capacitar os agentes pastorais para uma melhor resposta nas questões da morte e também para uma capacitação também pastoral e profissional. Por isso nós estamos muito felizes com esta relação que se estabelece, que passará, como aqui já foi dito, também pela formação, passará pelo diálogo e passará por um aspecto que também é importante, que é pôr os agentes pastorais das diversas igrejas a falarem das suas próprias experiências, porque os agentes pastorais, o clero, os pastores e outras pessoas da igreja também tiveram submetidos a uma grande pressão durante o período da pandemia e neste pós-pandemia. Portanto, eu estou certo que no desenvolvimento deste projeto nós vamos encontrar espaços para também trazer cá para fora aquilo que são as nossas angústias pastorais e também profissionais e que serão também orientadas. Doutora Daniela, aproveitando um pouco as palavras do Bispo José Jorge, por trás disto há a questão da morte. Nós vínhamos a caminho para cá falando sobre essa matéria. A morte hoje é um assunto do qual toda a gente foge, sobre o qual ninguém quer pensar e é uma inevitabilidade. E eu creio que, obviamente, falar sobre a morte é falar sobre o sentido da vida também e como enfrentamos essas coisas. E uma palavra final também sobre quais que metas se pretende atingir com este projeto. Ok, nós de facto fomos muito ambiciosas nesse sentido porque pretendemos também ter esse papel de mudança, ou seja, ao compartimentar e ao planearmos não só os manuais de formação, que foram os que já desenvolvemos, como depois, estes manuais vão ter depois uma fase piloto, que é da implementação com essa formação desses diferentes agentes. Mas, no fundo, este objetivo é de facto muito ambicioso, no sentido em que nós pretendemos que a sociedade se adapte a esta necessidade de se falar de morte. Da minha experiência também, portanto, para além de professora universitária, também sou psicóloga clínica e do meu contacto com algumas pessoas que vão perdendo entes significativos e que às vezes têm o seu processo, que é muito único e muito idiosincrático de lidar com essa perda. Mas é quase transversal esta noção de que as pessoas à volta, toda a comunidade, deixa de ter... de dar espaço a que se fale sobre a sua dor e sobre a sua perda. Portanto, é quase como até ao momento do funeral, até ao momento em que socialmente e culturalmente as práticas estão organizadas para se permitir que se fale, que se abra essa dor, depois disso evita-se. Às vezes até há relatos de pessoas que dizem que as pessoas até veem-me na rua e passam para o outro lado. Porque, de facto, há na sociedade, culturalmente, muita dificuldade em falar na morte. E é um paradoxo, não é? Porque vivemos, e como diziam aí muito bem, vivemos numa transição também cultural em que que vínhamos das carpideiras que iam aos funerais, ou seja, que iam precisamente para chorar e para
porque isso era um sinal de que aquela pessoa era efetivamente importante, e passamos para um oposto de quase ninguém quer ir sequer. E elas, de alguma forma, também exorcizavam o sofrimento dos outros. Agora ninguém exorciza o nosso sofrimento, neste sentido de que vivemos-lo individualmente, não é? E isso é que muitas vezes causa perturbação. É essa dificuldade, essa legitimidade que outrora a sociedade providenciava às pessoas, não é? No sentido, é legítimo que esteja em dor. Aliás, as próprias vestes, o vestido negro, as pessoas já sabiam que aquela pessoa estava em luto e respeitavam de alguma forma esse espaço. E de repente isso deixa de existir, e por isso aqui também um objetivo de promover a literacia na saúde e na saúde mental, e em particular nesta questão de pôr as pessoas a falarem sobre a morte, que é o principal caminho de, como dizia muito bem, de apreciar a vida. Claro, claro. Nestes poucos minutos que nos restam, diga-me só como se vai operacionalizar este projeto. Muito bem, nós estamos a terminar, portanto, o primeiro manual dos psicólogos já está finalizado, o segundo dos manuais dos agentes diretos também já está finalizado, está o último dos agentes indiretos em pré-finalização. Assim que terminarmos, que contamos que seja ainda antes do verão, vamos iniciar então as formações, as atividades de formação. Queria só também acrescentar que estas atividades de formação vão ocorrer precisamente, ou seja, tivemos todos os parceiros a trabalhar em conjunto na criação destes manuais, e por isso é que tivemos também na Dinamarca a informação dos próprios psicólogos parceiros deste projeto a ter essa experiência, essa vivência lá do Centro Dinamarquês do Luto, que é de referência. E quando regressamos, começamos o trabalho durante este ano. Assim que terminarmos, ou que estes manuais estejam prontos, vamos ter uma atividade de divulgação, que também convido todos a estarem presentes, de divulgação do nosso projeto, e para quase captar também pessoas potenciais interessadas para poderem participar da nossa investigação, da nossa formação, que será gratuita, portanto, e que estará disponível para estes diferentes agentes. E esta formação vai ocorrer nestes 3 países europeus, ou seja, Portugal, Espanha e Itália. Okay? A Dinamarca é o único país que não irá iniciar. Para além disso, também vamos ter um grupo de apoio específico para os enlutados, os tais da base da pirâmide, do topo da pirâmide, que precisam de ajuda especializada. Também temos um estudo piloto para eles, que no fundo é para tentarmos perceber também se os psicólogos que passaram pela nossa formação, se efetivamente estão a prestar melhores cuidados aos enlutados, que é aquilo que é o nosso objetivo. Este projeto tem uma deadline, é alguma coisa que tem depois consequências posteriores? Como é um projeto que financiado, ou seja, nós temos efetivamente pela Agência Europeia, portanto é um programa Erasmus+, que visa capacitar e formar profissionais também, foi aí que nós nos enquadramos, e tem a duração até junho de 2024, sendo que podemos ter alguma margem de, se sentirmos necessidade de replicar ou de alongar um bocadinho, porque ainda há um terceiro manual, um quarto manual, que irá ser feito no último semestre do projeto, que é um manual de boas práticas, no fundo, que será um manual que vai integrar também a experiência que os próprios formandos, como um bocadinho o Sr. Bispo referiu e muito bem, as partilhas que eles deram, as dificuldades que podem não estar incluídas nestes manuais que, apesar disso, eles foram construídos também atendendo às necessidades deles, porque nós fizemos esse levantamento inicial, mas que depois também, ou seja, iremos conjugar todos esses esforços na construção de um último manual, que será aprimorado um com as experiências. Exatamente. Muito bem. E eu creio certamente que o COPIC, em parceria, o Hospital São João, em parceria também, vão ser estimulantes para o projeto Aurora e vão beneficiar imenso, certamente, do projeto Aurora. Disse uma coisa que era interessante para terminar, quer os relacionados diretamente ou indiretamente com esta questão de luto podem participar gratuitamente. Certo. E quantos mais participarem, melhor será, obviamente, para o projeto e melhor será para a saúde dos portugueses. Muito obrigado pela vossa presença, pela vossa deslocação. O tempo é curto, mas eu creio que demos alguns elementos que são essenciais para as pessoas tomarem conhecimento deste projeto,
passou em rodapé as informações onde outros poderão encontrar informações adicionais. Obrigado pela vossa presença. O nosso programa chegou ao fim e nós, em breve, voltaremos a estar convosco. E até lá, o nosso desejo é o de sempre. Fiquem bem, fiquem com Deus.